repercussão do empate do Flamengo contra o Bragantino e os erros de arbitragem. O pênalti claríssimo do Vitinho em cima do Luiz Araújo. Um pênalti escandaloso, um pênalti que não tem o que discutir. Parece que a arbitragem regride, não consegue evoluir. Não tem... O que eu falei ali para os árbitros ali era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Começa os preparativos do Flamengo para a partida contra o Palestino pela Libertadores da América. Poucas horas depois do empate com o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo seguiu em São Paulo e iniciou a preparação para o duelo de terça-feira contra o Palestino pela Libertadores. Portal Esportivo crava Oscar no Flamengo. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta segunda-feira. Chega mais nação na manhã desta segunda-feira. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Tem a preparação do Mengão para a partida contra o Palestino pela Libertadores da América. E o Flamengo vai ter mudanças na escalação de novo. Vamos aqui analisar nesse momento. E tem também aí a notícia que saiu nesse domingo, falando sobre o Oscar, a possibilidade dele vir jogar no Flamengo. Inclusive, o Oscar já busca até mesmo casa para morar no Rio de Janeiro. Essa é a informação que nós tivemos. Vamos trazer tudo isso aqui para vocês, mas antes, chega aqui, explodir o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Você que sempre assiste nossos vídeos, não paga nada. Deixa o seu like aqui embaixo, tá bom? Ajuda demais o trabalho do nosso canal. Se você não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão. E corre nos comentários e escreva de qual cidade você assiste nossos vídeos. Se você está no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, você está no Pará, você está no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina. Escreva nos comentários para a gente saber aonde tem torcedor do Flamengo e já coloque aí também o seu palpite para a partida entre Palestino e Flamengo. Eu vou dizer uma coisa para você, hein? Vai ser uma partida difícil. O Palestino venceu o Milionários na última partida e essa partida contra o Flamengo é uma partida muito decisiva. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos então pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos ao canal da Flá TV, ao canal do João Guilherme, ao canal do Apito Final, link na descrição como créditos. Bora então para analisar as informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Óbvio, se talvez chegaria não. Primeiro, acho não, que não. Talvez ele chegaria primeiro que o Pedro Henrique. Mas o Pedro Henrique é rápido, cara. Zagueiro do Corinthians, que estava no Atlético Paranaense. Ótimo zagueiro que o Corinthians também desfez. Parabéns aí a renovação e transparência. Hein? Vamos lá, vamos colocar agora o pênalti claríssimo do Vitinho em cima do Luiz Araújo. Um pênalti escandaloso, um pênalti que não tem o que discutir, um pênalti que é quase insano o VAR não chamar, que tá fora do lance, como esse também, né? Não chamar. Vamos colocar aí, gente. O árbitro vamos tá lá. olhando pra bola, né? Pra vamos colocar aí. O árbitro tá olhando pra bola. Tudo bem, o árbitro tá. Aqui embaixo, a gente vai ter aqui não foi nada. Se alguém falar que foi pênalti, não foi porque a gente nem viu, falar a verdade. Né? Aí agora, ó. Esse lance. Ó, dá uma olhada, segura o braço, puxa, derruba. Ó, tá passando, ó. Pode parar lá. Vamos lá, só parar lá. Vamos lá. Ó, aí, ó, aí. Puxa. Volta ali pra mim, só aquilo ali. Dá pra fazer ou não? Se não der, não tem problema. Só volta aquele lance, ele puxa o braço esquerdo, ó. Aí. Deixa aí. Vai. Papai, aí, parou aí. Só um pouquinho antes. Pode voltar um pouquinho. E ele participaria da jogada. Aí, ó. Ele é puxado. Não, mas é muito pênalti. É inadmissível o VAR, não dá. Aí o Flamengo queria reclamar, Marcos Braz, o outro diretor. Meu irmão, o Flamengo e Corinthians não podem reclamar de arbitragem. Você não ia ter nem os títulos que tem. Neto, mas aí tá certo. Foi pênalti. Oi? Uma informação sobre esse pênalti, e aconteceu com Grêmio e Bahia, em outros lances em que o pênalti acontece, é um pênalti claríssimo, fora da disputa da bola.
Segundo Leonardo Gaciba, que teve uma gestão péssima na comissão de arbitragem, que hoje é comentarista de arbitragem de novo, mas que inventou o Gacibão no Brasil, né? Essa porcaria do VAR, quem trouxe foi ele, quem colocou xereta desse jeito foi ele no Brasil. Mas ele deu uma informação hoje bastante relevante, porque além de tudo ele já foi o presidente da comissão de arbitragem. Segundo ele, com os árbitros que ele conversou, há uma determinação para que seja o VAR menos xereta e que quando aconteça essa disputa, falta, fora do disputa de bola, é pro VAR... Não, tô dizendo que é pênalti. Caciba, fica quieto, né? Vou falar. Estou dizendo a informação que ele deu. Você pode, mas tudo bem, mas isso que ele falou aí é que ele quer like, ele quer... Pô, desculpa, eu acho que não tem nem que discutir isso, 2024, infelizmente, vai ser o campeonato da arbitragem. Parece que a arbitragem regride, não consegue evoluir. Não tem um domingo que a gente não vem aqui com lances bizarros falar da arbitragem. E aí, eu acho que agora é necessário separar... É um pouco o clubismo, um pouco lá do torcedor. O Flamengo reclamando da arbitragem. Quem paga... O presidente do Galo, né, falando... pensei que eu fosse morrer e não veria o Flamengo reclamando da arbitragem. A arbitragem é ruim para todo mundo. Esse jogo foi contra o Flamengo, no outro jogo é no seu próprio time, então tem que sim reclamar. Olívia. A gente acompanha até pouco. Só vou dar uma... No Atlético Goianiense, a reclamação é seletiva, não adianta nada. Por sinal, está batendo muito nos jogos dele, mas eu acho que é o seguinte, um dia você é prejudicado, no outro dia você é beneficiado. A reclamação tem que ser coletiva e todo e qualquer jogo. Não, eu falei que o problema do Brasil é a indignação seletiva. Sim. O Flamengo só reclamou ontem, quando foi ajudado contra o Atlético Goianiense, não teve uma coletiva. Ontem, além de tudo, ajudou o Tite, porque tirou o Tite da coletiva depois do jogo. O Flamengo fez de novo não um bom jogo. O Atlético Goianiense, o Flamengo foi beneficiado e foi prejudicado. Agora a gente Mas não falou nada, isso que a gente está falando que é uma indignação seletiva. A gente vê pouco o Flamengo, a gente não está acostumado a ver Marcos Braz falando na coletiva de imprensa sobre a arbitragem. É um dos clubes que costuma falar pouco. Acho que eles pouparam ontem o torcedor do Tite. Isso é bom. Mas tinham que reclamar da arbitragem sim. Só discordo só uma coisinha, só bem pequenininha. O Flamengo e o Corinthians é ajudado antes de Cristo. Mas não significa que não tem que reclamar, não estou dizendo isso. Não quero discutir isso. Tá não quero discutir isso. Não estou aqui discutindo clubismo, nada, que eu sou corintiano. O problema é o seguinte, os times pequenos... Os 19 clubes da Série A, tirando o Botafogo, reclamaram da posição do Botafogo e do John Textor, das denúncias que ele diz que vai fazer e nunca apresenta provas. Todos eles reclamaram do que fez o John Textor, reclamam dessa CPI que está acontecendo no Senado. E aí, quando eles vão reclamar, eles usam o John Textor. Ontem o Felipe Melo usou o John Textor, hoje o jogador do Vitória usou o John Textor. O Flamengo diz, então vou fazer igual o John Textor. Então, eles assim, ou o John Textor está certo ou o John Textor está errado. E, na minha opinião, ele está erradíssimo. O que os clubes têm que fazer é se unir para ter uma arbitragem profissional e não reclamar quando é bom reclamar. Mas isso, desde quando eu jogava, isso é mentira. Então. Ninguém se une. Ninguém se une, então. Vamos lá. Seletivo. Vamos lá, coloca aí o cara do Flamengo, aí, o cara que mordeu a virilha do torcedor. Ele não sabe o que está acontecendo. Tá dando pena ver os árbitros. Pena. Quem conhece um pouquinho de futebol aí, tá vendo? Estão altamente pressionados, altamente com psicológico já chegando nos jogos em que dá até pena. Dá pena. O que eu vi no final aqui do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei ali para os árbitros ali era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Eu, assim, quando... Sou eu, não é a Band, não é o apito final. Acho que quando o Corinthians vem reclamar de arbitragem, Flamengo, São Paulo, time grande, se você pegar o ano todo, todos os campeonatos, Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americano, Libertadores, time grande sempre tem vantagem. Eu não sei se a vantagem é porque os caras querem... Porque eu não posso ser leviano, certo? Não sei se os caras... Mas a camisa sempre é um pênalti aqui, uma bola ali. Isso sempre foi. O que a gente reclama, e aí eu, a Lívia, a Marília, você que está em casa, e aí não é o clube Flamengo, São Paulo, né? Por que não tem uma linha certa, uma linha correta? Falta de critério. Falta de critério, devia ser o critério. Para o Souza da Paraíba, que teve um pênalti contra o Bragantino, a imprensa não falou. Principalmente a nossa aqui. E eu falei nos donos da bola. Agora, Neto... Mas, não, deixa eu só terminar. Sim. Aí, quando é um pênalti para o Flamengo, é óbvio que o clamor é muito maior. E tem que ser mesmo, tá tudo certo.
não embarcar um pênalti desse é um absurdo. O árbitro, ele tem que ir lá pro juvenil fazer outra coisa. O que precisa se fazer, e eu acho, eu não sei até quando vai acontecer isso, porque a gente não assiste o Campeonato Paraibano. A gente não assiste o Campeonato da Série D. A gente até sabe. A gente não assiste o Série C. A gente não assiste. Isso acontece também na Premier League, com o Manchester City, o Arsenal. Acontece isso. O que eu acho que não vai acabar é a CBF não tomar o partido certo da regra certa. Se a CBF chegasse e falar, ó, o John Textor, se não provar, o Botafogo tá fora. O John Textor, se não provar, o Botafogo vai ter represária. Não, ficou tudo isso aonde aqueles que acham, pra mim, esse cara é um babaca, um idiota. Mas ele jogou gasolina, então toda vez que agora acontecer com qualquer outro time, principalmente no Rio, com o Vasco, vai colocar isso. E até agora ninguém deu uma solução para isso. E uma notícia que saiu nesse domingo, falando sobre o Oscar no Flamengo, inclusive o jornal O Lance publicou essa matéria, falando que o Oscar, que atualmente está no Xangai Port, se aproxima de acerto com o Flamengo. Inclusive, o Flamengo tentou a negociação do Oscar desde 2022. Então, segundo as apurações da revista Colorada, o Oscar, jogador do Xangai Port da China, está cada vez mais próximo do Flamengo. E equipes já avançaram até mesmo as negociações. O atleta tem vínculo com o bicampeão da Superliga Chinesa até novembro de 2024. Mas o Flamengo tenta antecipar a possível saída dele para, por exemplo, até mesmo no meio do ano e ele vir vestir a camisa do Flamengo. Já tem até uma repercussão dizendo que Oscar busca uma casa para morar no Rio de Janeiro. Vamos entrar então efetivamente no assunto Tite Flamengo e nós vamos compartilhar aqui a tela do site O Gol, que traz o resumo da temporada do Flamengo. Estão vendo aí? Olha lá. O Flamengo até agora, 24 jogos, 15 vitórias, 7 empates, 2 derrotas. O Flamengo, deixa eu botar os óculos aqui porque o tempo tá passando, tá ficando meio difícil de ver as coisas, rapaz. Olha ali, ó. 39 gols marcados e 9 gols sofridos. Lembrando que com o Tite na beira do campo, né, o Flamengo levou 8 gols, porque um gol desses aí foi contra o Nova Iguaçu, que foi com uma equipe alternativa lá do Mário Jorge. Rapaz, se você pegar aqui os números, a temporada até agora é excelente, mas a galera não está contente. O que está acontecendo, Falso 9? Qual é a sua avaliação desse quadro? Porque você concorda comigo que os números são muito bons da temporada, mas a galera fala do desempenho, né, que o Flamengo caiu principalmente a partir do jogo com Milionários lá em Bogotá, estreia da Libertadores dia 2 de abril. O que está acontecendo? Qual é a sua avaliação? Não, na minha avaliação há uma queda, né, e assim, esses movimentos, né, de queda, eles são naturais em uma temporada longa. O que o Flamengo não está acostumado é a viver esses movimentos e ultrapassar esses momentos com o mesmo técnico. Ele está acostumado a tentar dar um remédio veloz para sarar essa doença com a troca de técnico, achando que isso acelera. Na verdade, não acelera, né? Assim, fora o início do Renato... Né? Você começa tudo de novo. Fora o início do Renato, que casou com o retorno de 7 atletas que desfalcavam o Flamengo durante a demissão do Ceni, o período da queda do Ceni, isso não aconteceu, isso não se confirmou. Foi natural o Flamengo perder alguns jogos nas trocas de técnico. Inclusive o Jorge Jesus, quando veio substituir o Abel Braga, ele perdeu, foi eliminado da Copa do Brasil, tomou uma taca do Emelec antes de virar, tomou 3-0 do Bahia. Então, assim, essa falsa simetria de que você resolve trocando, na verdade... não é isso, e todo mundo que está lá sabe que não é isso. O que resolve trocando é a pressão que sofrem e os interesses simultâneos ali que existem, que são de ordem pessoal, como eleições no Flamengo em campo. O que eu acho que mudou assim, João? Dentro desse 4-3-3 do Tite, que não é um 4-3-3 na minha opinião, eu até acho que o time finaliza jogadas num 4-4-2, o Arrascaeta joga como segundo atacante, sempre. Quando o Flamengo joga dessa forma, ele tem muita construção pelo lado direito, porque o Arrasca cai por ali, e tem ali o Luiz Araújo, que apesar de
muita dificuldade para algumas tomadas de decisão, ele constrói às vezes por dentro e ele finaliza muito as jogadas. Às vezes finaliza mal, mas ele finaliza as jogadas. Então você tem um movimento por ali. Pelo lado esquerdo, sem o Cebolinha, você não consegue ter esse jogo por dentro. Por quê? Porque o Bruno Henrique é o cara que ataca espaço, ataca a última linha. Então, com Ayrton Lucas e Bruno Henrique, o lado esquerdo ficou cego. E a construção de jogadas, ela acabou. O Bruno Henrique é bom para jogos como contra o Palmeiras, para jogos como ontem, que é jogo o quê? Que o adversário te marca no mano a mano com a defesa alta. Então, ele vai ganhar duelos ali e ele vai ter chances de gol, como teve contra o Palmeiras, inúmeras, né? Chances de gol não, mas chances de ataques promissores, e teve ontem várias, né? Então, só que contra o Amazonas, contra o Botafogo, né? Que são jogos que foram jogos ruins do Flamengo, no segundo tempo contra o Botafogo, no primeiro foi até um bom jogo. O Flamengo não conseguia criar pelo lado esquerdo, por quê? Porque a defesa se recuava, e aí o Flamengo ficou sem alternativas, né? Só jogando bola na área, só jogando assim, um futebol nada criativo, futebol realmente que a torcida não vai gostar de ver, que eu também não gostei, e fiz várias coisas no canal. Então, o Tite demorou, e eu não tenho convicção de que entendeu, eu acho que agora com o Vinha entendeu, eu posso até mostrar um vídeo, um lance aqui, não com vídeo para tomar strike aí, mas com frame, posso até mostrar aqui já um lance mostrando, mas eu acho que o Tite entendeu a importância do Matias Vinha, especialmente quando o Bruno Henrique estiver em campo. E aí voltou a ter jogo pelo lado esquerdo. Ontem o Flamengo jogou mais pela esquerda, até, que não vinha acontecendo. Então, sem trocadilho com o nome do lateral, mas eu acho que o Tite ficou realmente num momento de dificuldade sem o Cebolinha, por incrível que pareça, o Cebolinha é o maior construtor de jogadas do Flamengo no ano, mais do que o Arrascaeta. É um cara realmente que tem muito passe decisivo, e comparando com o Bruno é uma disparidade absurda, até fiz um trabalho sobre isso lá pro UOL na semana passada. Olha só. Então acaba que assim, você tem uma situação de você perdeu um cara que era o teu principal criador de jogadas, e depois você teve um vácuo criativo. E aí realmente o torcedor entendeu que o time estava jogando mal, e estava. Isso que você está falando, a galera não enxerga. E não tem obrigação de enxergar. Cabe a nós, que somos comunicadores e especialistas do esporte, que trabalhamos com isso, passar essa mensagem para o público. Você trouxe uma informação aqui interessantíssima sobre a participação do Cebolinha, e realmente ele se machucou no início da partida contra o São Paulo, né? Que até aquele dia o Flamengo fez um bom jogo no Maracanã, só levou sufoco no final. Mas depois dali, o Flamengo passou a ter problemas. Ou seja, o Cebolinha, para a equipe, ele funciona melhor do que o Bruno Henrique, é isso? No sistema do Tite, com esses pontas, eu até coloquei uma apresentação aí, João. Opa, posso colocar aqui agora? Pode. Agora, estamos indo. Olha aí, só para a gente mostrar para a galera aí, tá? Números atualizados até depois do jogo contra o Botafogo, tá? O que acontece? O Cebolinha, ele, para esse sistema, ele é um cara que joga basicamente como um meia. Ele é um ponta construtor, ele carrega sempre para dentro. E a ideia do Tite contra adversários fechados é trabalhar para dentro a partir do intervalo entre as linhas do adversário, entre as linhas de defesa. Então, a linha de defesa e a linha de meio, o Cebolinha está sempre entre essa linha, cortando para dentro. O Luiz Araújo é até mais agressivo de linha de fundo, mas ele também trabalha dentro dessa linha. Então, essa linha, ao invés de ter 3 homens, passou a ter só 2. E com a Arrascaeta deixando essa linha para agredir, sendo que esse único cara que ficava era um cara com limitações ali, que é o Luiz Araújo, que é um cara voluntarioso, mas que é o que mais destoa ali da parte técnica desse time. Então, o Flamengo deixou de ter um cara que criava muita chance para um cara que precisa que chances sejam criadas para ele, como é o caso do Bruno Henrique. Então, quando a gente olha aí, vou passar rapidamente. Chances criadas na média a cada 90 minutos, tá? Ou seja, não o fato de um jogar mais que o outro não tem uma interferência decisiva, porque está ponderado a cada 90 minutos. Então, Cebolinha cria o dobro de chances do que o Bruno. 1,5 por jogo e 0,75 por jogo. O Flamengo teve jogo que não criou nem 2 chances. O Cebolinha sozinho cria quase isso. Olha só, olha aí. Conduzindo a bola no terço final, ou seja, quebrando linha no drible.
o Cebolinha quebra a linha no drible, porque ele tem um drible curto. O Bruno Henrique precisa de espaço para driblar, porque ele precisa dar força. E o Ayrton tem o mesmo perfil, é um jogador que precisa dar força. Você tinha dois caras de força no setor. Bolas perdidas. O Bruno Henrique, até por isso, perde muito mais bola que o Cebolinha, e perder bola gera contra-ataque. Então o time passou a sofrer mais contra-ataque. Passe-chave, que é aquele passe que gera uma finalização do adversário, o número do Cebolinha é quase 3 vezes maior que o do Bruno. Aí você pode falar, pô, esses passes-chave são maiores porque o Cebolinha cruza muita bola para a área. Cara, eles cruzam a mesma quantidade de bola para a área. É a mesma quantidade, 1,6 cruzamento por jogo. Quando a gente vai olhar para o drible do Cebolinha, o Cebolinha dribla 6,65 vezes por jogo. O Bruno, 4. E a acurácia desse drible do Cebolinha é 66%, do Bruno, 49%. Eu tô aqui dizendo que o Cebolinha é melhor que o Bruno? Claro que não. Não tô dizendo isso aqui. Mas, para o esquema do Tite, o Cebolinha é melhor. Exato. Para jogar nessa função dentro do esquema do Tite, o Cebolinha é melhor. E o Flamengo sentiu muita falta dele. E a boa notícia é que ele volta na terça-feira. Exatamente. Essa é uma boa notícia. Agora, você falou do Cebolinha, né? E eu percebo também que do outro lado tem um cara que a torcida não gosta, pelo menos a maioria, mas que eu vejo também que ele tem uma importância tática e se chama Luiz Araújo. Qual é o papel do Luiz Araújo nesse esquema? E outra pergunta, muita gente acha que não tem que ser 4-3-3, tem que ser 4-4-2. Por favor, desenvolva, Falso 9. Então, sobre o número da formação, eu sou muito contrário a essa ideia de tentar definir uma formação por número, sabe? O Arrascaeta, dentro da formação do Flamengo, ele joga basicamente de atacante. Eu vou ver se eu acho, mas eu acho que eu não fiz um vídeo sobre isso. Já falei sobre isso muito lá no canal. Sim. Mas o Arrascaeta joga de atacante. O Flamengo defende no 4-4-2, ataca eventualmente no 4-3-3, eventualmente no 4-2-3-1, mas no último terço ali do campo, na fase final do campo, o Arrascaeta está quase sempre dentro da área. É um atacante. Quando o Jorge Jesus era o técnico, o Flamengo atacava no 4-2-3-1 muitas vezes, outras vezes no 4-4-2, defendia no 4-4-2. Era um time que tinha múltiplas formações. Contra o Liverpool, jogou com pontas. O Bruno Henrique numa ponta, o Everton Ribeiro na outra. A diferença é que você tem nessa... Se o Everton Ribeiro jogando de ponta vai fazer um trabalho de meia, é diferente de ter o Luiz Araújo numa ponta, que vai fazer o trabalho de ponta. O Cebolinha é um ponta que faz trabalho de meia, mas é estereotipado como ponta. O Neymar era ponta no Barcelona? Se era, então o Neymar é ponta. Mas o Neymar é o meia. Então, eu acho que as pessoas se viciam, e aí tem culpa nossa, né, de comunicar sobre isso. Exato. Mas assim, no futebol internacional e no futebol brasileiro também, no futebol moderno, quase nenhum time ataca da mesma formação que defende. O Dorival Júnior talvez seja uma exceção. E venceu 2 títulos, e foi demitido injustamente, mas venceu 2 títulos defendendo com 7. Será que era sustentável aquela formação? Tomou um calor danado em vários jogos. Foi um sufoco terrível. Então, foi um remendo, porque o Flamengo, ele virou um remendo. Um chega, costura. O outro chega e desaprende o que o anterior aprendeu. E desfaz a costura. E constrói uma nova costura. Funciona por algum momento. Depois, esse momento passa e alguém chega desfazendo a costura. Então, o Flamengo é um remendo, ele não é um time sustentável. É por isso que o Flamengo não é um time invencível. Muita gente fala que o Palmeiras é um time difícil de ser batido, e mas é porque tem um trabalho de longo prazo, tem uma maturidade. O time formou um caráter, não é caráter no sentido de honra, mas um caráter no sentido de foi formado ali uma missão coletiva. Aqueles caras são um time cascudo. Tem uma forma de jogar, hoje criou uma personalidade. E o Flamengo hoje trocou os jogadores e tem um novo técnico. O Flamengo hoje é um time sem caráter definido. Mas você não acha que o Tite, ele tem as características para que a médio e longo prazo ele também deixe o Flamengo com esta característica do Palmeiras? Eu tenho convicção disso. Assim, eu acho que o Flamengo ele precisa de regularidade. O Flamengo não está pronto para um trabalho bailarino. Como tentou ser o do Sampaoli no ano passado, interrompido pelo soco. Teve um bom momento ali. O Flamengo não tem maturidade. Águas, né? A partir dali. É o que eu penso. O Flamengo não tem maturidade coletiva, ambiental, interna, externa, para ser um time que perde muitos jogos, que sofre muitos gols. O Flamengo precisa de regularidade. E o técnico que mais pode dar regularidade para um clube é o Tite. Por quê? Porque os times vão perder.
pouco. O time vai formar... duas, até agora no ano, hein? E uma delas na altitude... Uma delas na altitude, onde o Flamengo nunca venceu, nem com o Zico, que jogou lá, e agora perdeu mais uma vez. E a derrota para o Botafogo. E a derrota para o Botafogo, além de ser um clássico, o Flamengo teve chance de abrir o placar com 7 minutos de jogo. Exato. Um pênalti que cobrou de Luiz Araújo, praticamente. A bola na marca do pênalti. Então, assim, o Flamengo jogou mais que o Botafogo enquanto o jogo não estava condicionado. Estava 0-0 o jogo, o Flamengo jogou mais. Depois que sai 1-0, o cara vai falar, pô, o Botafogo perdeu tantas chances. Perdeu, mas o jogo já estava condicionado. Ou seja, já tinha uma equipe vencendo e a outra perdendo, se expondo cada vez mais pela vitória. Então, o Botafogo acabou de perder um jogo agora nesse contexto. O Arthur Jorge foi querer se lançar, ele já joga muito exposto, já dá muito espaço. Ele foi querer se lançar no 4-2-4. Ele colocou o zagueiro de centroavante lá, hein? Colocou mais um, então ficou um 3-2-5, já formado com um zagueiro de centroavante. Tomou uma bola no entrelinhas que passou por muita gente que estava muito longe da bola, porque não tinha compactação nenhuma do time. E aí perdeu o jogo. Por quê? Porque estava condicionado, ele queria ganhar, estava condicionado, e ele perdeu um ponto. Acho uma baita de uma burrice no campeonato com pontos corridos. Eu acho que você tem que somar ponto toda a rodada. Então, o que eu imagino aqui, João, assim, o Tite, ele vai entregar uma regularidade, ele vai entregar o futebol que o torcedor diz amar? Eu acho que não. Mas qual é esse futebol que o torcedor diz amar? Porque muita gente fala de DNA do Flamengo. Qual é o DNA do Flamengo? É Papai Joel? É Carlinhos? É Cláudio Coutinho? É Jorge Jesus? É Dorival? Qual que é o DNA? Eu acho que a última lembrança mais marcante é a do velhinho, né? A do JJ. Acho que ele deixou marcas profundas. E aí virou a referência, né? Virou uma referência atual, mas será que a galera lembra mesmo como jogava o time do JJ? Porque é um time que foi concebido através de um 4-2-3-1, que implorou por um centroavante fixo de referência para poder utilizar essa formação, que iniciou o trabalho com Bruno Henrique fazendo isso, e depois encontrou uma dupla que naturalmente se buscava em campo. E aí o Arrascaeta, que começava centralizado, estava cada vez mais à esquerda, o Everton Ribeiro pela direita cada vez mais no meio, o Gabigol do meio cada vez mais pela direita, e aquilo se tornou uma roda gigante ali, um ciclo, um carrossel. O gol de empate contra o River Plate na final mostra exatamente isso que você está falando. Perfeito. Então aquele time contra o Liverpool, que é um jogo que todo mundo se orgulha, eu como rubro-negro me orgulho desse jogo, apesar da derrota, o Flamengo jogou num 4-2-3-1 muito claro, com o Bruno Henrique de ponta, em cima de quem? Do lateral, que todo mundo falou. Pô, o Arnold sonha com o Bruno Henrique até hoje. Por quê, cara pálida, se ele era atacante de área? Ele era ponta naquele jogo, pô. Aí não pode jogar com ponta mais? O Jorge Jesus podia, tanto que ele contratou o Michael no ano seguinte. Então, assim, aliás, é uma coisa interessante. Aquele elenco do Flamengo não tinha tantas opções como hoje. Ele poupava, mas poupava bem menos, porque não tinha como rodar muito. E tanto é que a partir de janeiro de 2020 o Flamengo vai forte ao mercado, né? Traz Michael, traz Pedro, traz Léo Pereira, Gustavo Henrique, se eu não estou enganado, né? E vai trazendo ali jogadores exatamente para dar opções ao JJ, né? Então, de fato... Rodava, né? E rodava. É que fica aquela lembrança de um time que jogou muito bem, que encantou e que venceu, né? E eu acho que no caso do Dorival, isso é ainda mais emblemático, porque se você pegar o início do Dorival, foi excelente. O Flamengo até a semifinal com o Vélez, ele deu um show de futebol. A partir do jogo da semifinal com o Vélez Sarsfield, o Flamengo só veio ladeira abaixo. Mas ganhou 2 títulos. Ganhou a Copa do Brasil, nos pênaltis, um sufoco terrível, e ganhou a final contra o Atlético Paranaense, quando o jogo estava apertado e aconteceu aquele lance, expulsão do Pedro Henrique merecidamente. Mas venceu. Então, assim, ganhou, tudo bem. Ou seja, se o Tite ganhar lá na frente, eu tenho a impressão... Aliás, o Tite já venceu, hein? O Tite é campeão carioca. Mas tudo bem, as pessoas hoje em dia não dão tanto valor. O único título que ele teve condição de vencer, ele venceu. Exatamente. O que vai ser disputado vem ainda pela frente. Eu costumo dizer, Falso 9, que eu me lembro muito de uma época do Tite que se tornou o maior treinador da história do Corinthians, em que ele era tão criticado pela Fiel como ele é criticado hoje pela nação rubro-negra. A torcida do Corinthians, ela não gostava do Tite. E o ápice
disso aconteceu naquela eliminação para o Tolima na pré-Libertadores de 2011. A Fiel queria jantar o Tite vivo, queria que ele fosse jogado no Rio Tietê com uma bola de chumbo de 200 quilos no tornozelo. André Sanches segurou, falou, não, vamos segurar o cara. Acredito no trabalho dele. Ao longo do ano a coisa foi se desenvolvendo, surgiu o apelido de empatite, aquela coisa toda. Ganhou o Campeonato Brasileiro de 2011. E a partir dali ganhou tudo o que você possa imaginar. E deu certo. Será que isso pode acontecer no Flamengo? Será que o Flamengo terá paciência com o Tite? Eu tenho a impressão, Falso 9, que chega uma hora também que os caras se tocam, né? Isso eu tô falando da direção do Flamengo, né? Cara, já são 8, contando com o Tite, técnicos pós-Jorge Jesus. Ou seja, já tá provado que não dá certo, né? Deu esporadicamente. Rogério Ceni ganhou 3 títulos, foi mandado embora. Dorival ganhou 2 títulos de peso, não teve o contrato renovado. O Flamengo precisa de uma sequência de trabalho. E para ter essa sequência de trabalho, ou seja, para o desempenho melhorar e o time voltar a ganhar e agradar mais o torcedor, na sua avaliação, o que precisa ser feito, Falso 9? Principalmente agora com a volta do Cebolinha, que você destacou a importância dele. Cara, eu acho que precisa ser respaldado o trabalho, sabe? O Tite tem problemas ali que a gente tem que criticar. Tem críticas que são justas, tem críticas que não são justas. Eu acho que no jogo contra o Amazonas teve muita crítica justa. Em outros jogos, muita crítica injusta. Você joga contra o Palmeiras, que marca alto individual, e você reclama que só tem chutão. Cara, as bolas longas são uma vantagem tática naquele contexto. Aí, bola longa, não quero que o Flamengo jogue de bola longa. Cara, o pessoal não lembra que em 2019 nenhum time marcava alto. Tinha um time que marcava alto no Brasil, que era o Santos do Sampaoli. Como é que o Flamengo ganhou do Santos do Sampaoli no Maracanã? Foi um jogo que o Flamengo só saiu longo, a marcação individual do Santos, saiu longo todas as jogadas, e o gol veio numa saída longa. No Gabigol, que o Gabigol tem uma jogada de gênio, né, que ele era nessa época, gênio mesmo, e fez um golaço por cobertura. Então, assim, naquela época conseguia se jogar por baixo mais vezes do que agora. Agora é impossível? Não é. Ontem, no primeiro tempo, o Flamengo conseguiu sair por baixo várias vezes, tanto que o Bragantino troca a tática ali e deixa o Flamengo sair por baixo ali com o Alan, porque estava conseguindo ter uma vantagem com o De La Cruz no meio. Então, eu acho assim que tem crítica que é justa, tem crítica que não é. Eu só acho que precisa ser dado uma temporada inteira para algum técnico, cara, para entender onde é que esse negócio vai chegar. Concordo plenamente com você. Quais são as críticas justas e as críticas injustas na sua avaliação? Eu acho que as críticas justas passam pelo uso exacerbado da tal meritocracia. Então você tem jogadores obviamente melhores do que os titulares no banco, como o Léo Ortiz e o Vinha. E aí você não coloca esses caras de titular porque você tem lá as etapas, os processos e papapá. Eu acho que isso é uma crítica justa ao Tite. Cara, o técnico precisa, de alguma maneira, gerir o elenco e escalar os melhores, especialmente quando terminar os adversários. Ontem o Flamengo conseguiu sair jogando melhor, construiu 2 chances de gol em passes do Ortiz. Por que o Ortiz não jogou contra o Palmeiras? Se o Palmeiras marcaria alto também contra o Bragantino. Cara, era jogo pro Ortiz jogar. Ele entrou com o Fabrício. Tudo bem, o Flamengo sofreu. Contra o São Paulo, mesma coisa. O São Paulo do Carpini marcava alto individual. O Flamengo sofreu para sair jogando. Por que não entrou com o Ortiz naquele jogo? Entra com o Fabrício em outros, que tu vai ser atacado, precisa ganhar duelo. Ele é bom nisso. Cada um na sua. Mas ele mantém os mesmos e aí na hora que tem que mudar, ele chama uma comitiva para pautar uma tomada de decisão que no fim das contas é uma tomada de decisão dele. E aí tenta usar a ciência ali como muleta. Eu achei que as críticas foram justas, porque ele correu um risco muito grande, foi uma cartada muito alta. Você pode criticar taticamente. Teve vários jogos que eu teci críticas, especialmente o jogo contra o Amazonas. Fiz bastante crítica lá no canal, no pós-jogo. Eu critico o Tite quase todo jogo, mas são críticas ali pontuais. A crítica da saída de bola, que é praticamente incondicional, a pessoa não olha para o campo. Ontem o Flamengo saiu por baixo, em vários momentos do primeiro tempo. Parou de sair por baixo no segundo porque era vantagem sair longo. E aí as pessoas já falam, o time só sai no chutão, não é verdade, pô. Só que assim, isso meio que virou uma verdade absoluta e ninguém olha para o campo. O Gerson jogou mal ontem, por sinal, mas tem jogo que o Gerson vai bem. Esse Gerson se arrasta. Cara, ele foi o líder de desarme do time. Então eu acho que a torcida ela precisa olhar menos pro celular. Assim, a torcida de internet tem que olhar menos pro celular durante os jogos. Olhar mais pra TV ou pro campo. Muito bem, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. E um detalhe muito importante é que começou a preparação do Flamengo pra partida contra o Palestino, que inclusive já vai ser amanhã, né?
O Flamengo vai ter algumas mudanças na escalação. Tem aí o corte do Arrascaeta, inclusive o Arrascaeta nem viajou para o Chile. O Arrascaeta tinha ido para São Paulo e voltou para o Rio de Janeiro. Vai ficar no Rio de Janeiro em tratamento, né? Vamos ver a repercussão desse tratamento que o Arrascaeta vai fazer. Ele não vai para a partida. O Flamengo não deve ter o de Arrascaeta. Então vamos ver o que o Tite vai preparar para essa partida aí contra o Palestino, que é importantíssimo. O Flamengo precisa ter um bom resultado nessa partida para poder ficar mais tranquilo na partida aí nas demais partidas que faltam da Libertadores da América. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações, mais notícias, nós vamos trazendo para vocês, tá bom? Grande abraço, obrigado por você estar aqui, a gente se vê no próximo vídeo.